O incrível relato de Credo Mutwa, escritor e guardião do segredo de uma sociedade africana, guardou por milênios a verdadeira história da África. Ele fez um juramento de sangue que o ligava ao chamado Código do Silêncio, mas teve que quebrá-lo porque acreditava que agora, nesta época, a humanidade deve conhecer a verdade. Em seus livros, ele não só reúne a história antiga desse continente, mas também mostra, através de suas linhas, uma grande humanidade e sabedoria. Ele fala dos Chitauri, que significa aqueles que ditam a lei, que chegaram em suas naves e enganaram as pessoas com suas promessas, passando-se por deuses. Eles modificaram geneticamente os humanos, fazendo-os perder a capacidade mental que tinham para se comunicar com todos os seres vivos da Terra e viajar espiritualmente pelo universo. Em troca, concederam-lhes a fala, mas criaram tantos idiomas diferentes que os humanos deixaram de se entender, gerando conflitos entre eles. Outra modificação genética que realizaram, segundo Mutwa, foi a divisão dos sexos. Os seres humanos nasciam com os dois sexos, masculino e feminino, mas segundo seu relato, eles criaram duas cavernas muito estranhas, uma com luz verde e outra com luz vermelha. Fizeram as pessoas entrarem nelas, e as que saíam da caverna verde apareciam como mulheres, e as da caverna vermelha como homens. Isso era muito divertido para os Chitauri, era como um jogo para eles, e disseram que assim eram perfeitos, mas as pessoas não estavam contentes com essa mudança. Essas modificações geraram nos humanos sentimentos de medo, tristeza, frustração e temor. E a partir desse momento, os Chitauri se declararam seus deuses. As lendas africanas têm muita semelhança com os relatos da antiga Suméria e da Bíblia. Segundo a cosmologia suméria, o universo apareceu pela primeira vez quando Tiamat e Absu, elementos aquosos, conceberam os primeiros deuses, Ansar e Kizar, de cuja descendência provém o resto dos deuses sumérios. Inicialmente a terra e o céu estavam unidos. As águas estavam misturadas dentro de um oceano primitivo, Namu, mãe de Ki, mas os deuses separaram as águas do céu das águas da terra. An era o céu e Ki, a terra. Estes geraram um filho, Enlil, o senhor do ar, que ao nascer separou seus pais, o céu e a terra. Vemos a grande semelhança com a Bíblia, que diz no Gênesis: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento, e chamou o firmamento de céus. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça o seco. E assim foi. E Deus chamou o seco de terra. Aqui vemos uma grande semelhança com o relato de Credo Mutwa, que diz que havia uma chuva constante, e os Chitauri a fizeram desaparecer, transformando-a numa área seca. O Gênesis diz: Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus. Também Mutwa narra que ao retirar a chuva, apareceram as estrelas. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É curioso que neste trecho bíblico se fale no plural, como se houvesse vários deuses, mas não é o único texto onde se fala no plural. Em Gênesis 3:22 pode-se ler: o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, e agora que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Mutwa diz que os Chitauri criaram diferentes idiomas para que os humanos não se entendessem, o que também é mencionado na Bíblia em Gênesis 11:19, onde curiosamente também se fala no plural. Toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. E o Senhor disse: eis que o povo é um só, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora nada do que propuserem fazer lhes será impossível. Desçamos, pois, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E o Senhor os dispersou dali sobre a face de toda a terra. Nos relatos sumérios sobre a criação, disse que os deuses sacrificaram um deus menor para criar a humanidade, falando de uma modificação genética, pela qual misturaram a carne e o sangue desse deus com argila. Um relato muito semelhante ao da Bíblia, onde também se diz que Deus criou o homem do pó da terra ou argila. Curiosamente foi Enki, um dos 3 deuses mais importantes junto com Enlil e Anu, que ditou os decretos aos homens, dizendo-lhes como deveriam se comportar diante dos deuses, como realizar os sacrifícios e as práticas religiosas, e como deveriam ser os costumes e as condições humanas. Parece que a humanidade se rebelou contra esses deuses tiranos, algo que não lhes agradou. Por isso Enlil inundou a terra, abrindo as comportas do céu, acabando com a maioria dos humanos.
Na Bíblia, também se menciona o grande dilúvio. Claro, não exterminaram a todos, porque precisavam alimentar-se do sofrimento dos humanos e dos sacrifícios que estes faziam em sua honra. No relato sumério, em que avisa a Atraazes para que construa um enorme barco e se salve, ele e sua gente, junto a sementes e animais, muito semelhante ao relato bíblico da Arca de Noé. Como vimos, a narrativa de Mútua sobre a criação do firmamento, dos humanos, e a separação destes com as diferentes línguas, tem muitas semelhanças com os relatos sumérios e bíblicos. Também Mútua relata que os Chitauri fizeram hibridações com seu genoma para criar os reis. Curiosamente, um texto sumério diz: no céu está Anu sobre seu trono, revestido de todos os atributos da soberania, o cetro, a diadema, o tocado, o báculo. Simbolicamente, o rei recebia seu poder diretamente de Anu, por isso invocavam somente os soberanos, e não o restante dos mortais. Mas talvez de tudo o que Mútua nos conta, o mais surpreendente é sua convicção de que não são extraterrestres. Afirma que são intraterrenos que vivem escondidos dentro da Terra há milhares de anos, e desde lá operam. Pensa que em nosso planeta há 24 raças diferentes, e se ocultam porque a melhor forma de se protegerem de nós é nos fazendo crer que não existem. Segundo ele, estas criaturas nos estão colhendo, porque se alimentam das emoções humanas. Na África, chamam isso de o poder escuro, uma energia que os humanos geram quando se destroem a si mesmos e aos seres que os rodeiam. Essa baixa vibração é um grande alimento para os Chitauri. Eles precisam dela para poder viver, e o que mais temem é que saibamos disso. O personagem sumério Atraazes, ou Noé na Bíblia, o primeiro que faz é oferecer um sacrifício aos deuses, porque segundo as tabuletas sumérias, os deuses estavam famintos e se juntaram como moscas ante o sacrifício oferecido. Estes seres conhecem as debilidades de nossas mentes, mas também nossas fortalezas. Por isso têm que se esconder para se protegerem de nós. Porque se a humanidade soubesse de sua existência e que se alimentam de nossas emoções negativas, as pessoas deixariam de alimentá-los. O fato é que somos mais poderosos do que podemos imaginar, e eles sabem disso, por isso nos temem e se escondem.